Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vlog ou resenha lendo um livro. É um vídeo de livro. A gente vai falar sobre Patricia Cornwell. O nome do livro é Mosca Varejeira. Mosca Varejeira é o 12º livro da série Scarpetta. Sim, é o 12º. Era pra eu estar lendo o 5º. O 5º livro ainda não chegou. Eu tinha esse aqui ainda guardado. E eu comprei ele num sebo já faz um tempo. Mas é claro, eu estava lendo os livros da Patricia Cornwell em ordem. Mas, não sei. Eu comecei a ler ele e eu pensei que talvez não fosse necessário. E aí eu percebi que tem algumas referências a livros anteriores nesse aqui. Ela dá um resumo, é claro, do que aconteceu, mas ela não conta tudo, porque tudo está no outro livro. E esse livro é da edição antiga também. Não é da mesma edição que os outros meus. Estão lá na prateleira, não vou levantar pra pegar. Mas essa aqui é mais dos anos 90 e dá pra perceber. Pelo jeito que foi traduzido também, é diferente. Enfim. Esse livro, então, eu comecei a ler ele faz alguns dias. Eu li bem pouquinho, porque eu queria, claro, fazer esse vídeo, começar a falar com vocês sobre ele antes de realmente ler, pegar o conteúdo mesmo. Mas já aconteceu bastante coisa. Eu tô na página 72. E o que eu tenho até agora? Que esse livro foi escrito de um jeito diferente. Lembra que eu falei que os primeiros livros estavam sendo escritos na primeira pessoa? E eu achava isso estranho. Realmente, em algum momento tem um reflexo no meu óculos que tá horrível, né? Sei lá. Em algum momento ela parou de fazer o livro em primeira pessoa. Esse em terceira pessoa. E eu tô começando a achar que ela tem um experimento, assim, uma ideia para cada livro específico. Porque eles são diferentes, de um jeito ou de outro. Eles têm uma diferença entre eles. E eu não sei bem, assim, sabe? Eles têm uma coisa que difere cada um dos livros. Eu não sei se essa era a ideia dela, ou se ela foi escrevendo os livros e aí foi colocando uma coisinha a mais em cada um. E aí chegar no final, o último livro vai ser acho que eu vou estar lendo Harry Potter, porque ela vai mudando, vai colocando coisas ali no livro. Cada livro é diferente. Nesse livro você consegue ver os pensamentos dos personagens e cada capítulo é dedicado a um personagem. Por exemplo, no primeiro capítulo nós temos a Scarpetta, né? O ponto de vista da Scarpetta, e ela tá numa sala de jantar com alunos que acabaram de terminar o curso dela, fez uma festa pra eles e tal. E aí ela conversa com uma das alunas dela mais quietas. E aí no próximo capítulo a gente vê o ponto de vista dessa aluna, que é mais quieta. E aí no próximo capítulo a gente tem o ponto de vista do assassino, que no caso ela vai acabar investigando o caso dele, né, mas ela ainda não sabe disso, e ele ainda não sabe que vai ser pego, essa história, né, lógico. Eu não vi ele ser pego ainda, tá, gente, eu só tô presumindo que ele provavelmente vai ser pego, porque assim que são os livros da Patricia Cornwell. Pode ser que não, posso estar errada, mas e a gente tem um ponto de vista dele. Começa falando sobre um cara que tá no barco, bababá, e aí fala que ele tem uma mulher dentro do freezer, e aí você fica... A gente vai ter o ponto de vista do assassino? Não tinha visto ainda isso no livro da Patricia Cornwell. Então eu gostei muito. Ela tá bem mais... Tá tudo bem mais nojento nas descrições dela. Justamente porque tem esses capítulos que são do ponto de vista do assassino. Ele é um cara que vê tudo... Não é que ele veja tudo de um jeito nojento, mas a vida dele é muito nojenta. Ele vive num barco, não toma banho. Ele não vive num barco, acho que ele tem um barco. Mas ele mora, tipo, na beira do rio. A esposa dele tem que limpar... Tipo, eles têm um lugar que é, tipo, uma fossa pro esgoto, mas eles não têm nenhuma conexão com o esgoto de verdade. Então, eles mesmos têm que limpar essa fossa. Tem... sei lá, várias coisas. E tudo se passa num pântano, no sul dos Estados Unidos, o que já nos indica essa capa. Na outra edição que eu tava vendo, né, vocês lembram, toda a capa tinha um significado pra história. Claro, a capa do livro serve pra te dar uma ideia da história das imagens, né, do assassinato em si. Todas as capas tinham alguma coisa a ver com o assassinato. A carta do baralho, a pena na capa do livro, né, e a camisola, as impressões digitais que brilhavam no laser e esse tipo de coisa. Essa aqui tem a ver com o pântano, é um crocodilo e ele dá os restos das vítimas dele, esse assassino, pros crocodilos comerem. Por isso, crocodilo
na capa. Se você não quer mais spoilers, se você, tipo, quer só ir assistir esse vídeo pra saber como que é esse livro, eu acho que o que eu falei já é suficiente, né? Tá muito bom. Assim, eu li pouquinho, tá muito bom. Ah, não, peraí, teve mais uma coisa. Perdão. O irmão dele, ele tem um irmão gêmeo, os dois nasceram na França, esse assassino. Ele tem um irmão gêmeo, e esse irmão gêmeo dele tá preso, porque ele matou mulheres na França. E o irmão gêmeo dele mandou uma carta para um inspetor dizendo que o irmão dele tava matando pessoas. Agora sim, eu vou parar. Quando eu ler mais um pouquinho, eu falo com vocês. Ok? Eu não fiz as anotações que eu costumo fazer. E eu não lembro de nada. Vamos ver como é que fica essa parte do vídeo, ok? Eu tô na página 183. Eu li até a página 183. E... o que aconteceu? Gente, eu não lembro de nada do que aconteceu. Eu leio esse livro. Esse livro aqui, por algum motivo, ele é muito fácil de ler. Você lê muito rápido. Só que os detalhes te escapam muito fácil também. Eu não sei o que tá acontecendo, sabe? Vocês estão muito perto de mim hoje, né? Eu acho que eu botei vocês muito perto hoje. Assim tá melhor. Ah, tá. Algumas coisas que me deixaram bem impressionada foram as maneiras como as surpresas estão aparecendo nessa história. Eu descobri que um cara chamado Rocco, eu nem sei se na primeira parte do vídeo eu falei pra vocês sobre o Rocco Cadiano. Ele é um advogado da família Chandon, que é essa família de crime, e os dois filhos, um tá preso e o outro é o Jack Telly, que no caso é o nosso assassino da história. Jack não lembro, mas não é Jack. É alguma coisa Telly. Começa com J. Joe Telly? Não sei. Enfim, o Rocco Cadiano, ele é um advogado do crime. E todo mundo sabe que ele é advogado do crime, mas ninguém nunca consegue pegar ele. Ele também é um cara super violento lá. Ele tem os seus crimes também, né? E aí a gente descobre que ele é filho do Marino. Marino é o parceiro da Scarpetta, né? Só que aqui eles não são mais parceiros. Por quê? Porque o Benton, no livro 12, ele já tem um relacionamento... o Benton e a Scarpetta já tem um relacionamentozinho acontecendo. Que eu me perguntava sempre, quando que esse relacionamento começa? Aparentemente começa antes do livro 12. Que esse é o 12º livro. Mas ele teve alguma coisa que aconteceu, ela foi quase assassinada. Eu tenho que ler os livros que vêm antes, porque com certeza tem alguma coisa muito importante que acontece. Porque os dois estavam juntos, e aí alguém tentou matar a Scarpetta, e aí alguém tava perseguindo eles, alguma coisa assim. E aí o Benton precisou fingir que estava morto e entrar num programa de proteção à testemunha. Então a Scarpetta acha que ele morreu. Scarpetta acha que ele morreu. A Lucy e o Marino sabem que ele tá vivo, mas a Scarpetta acha que ele morreu. E ele tá vivendo com outra identidade, em outro lugar. E ela tá devastada, ela tá em luto, tipo, até hoje, tipo, já faz alguns anos. E ela continua em luto. E ela se mudou daí, era isso que eu tava falando, né? Ela não é mais parceira do Marino, porque aí ela se mudou, saiu de Richmond, foi morar em outro lugar, porque eles acharam que seria melhor pra ela esquecer isso tudo, né? E aí agora ela trabalha só com consultoria para outros lugares e para faculdades e para outras delegacias, sabe? Pessoas que precisam de consultoria em casos ou para ensinar realmente, né, o negócio da medicina forense, né, que ela trabalha. Então, tanto que a gente vê os alunos dela no começo do livro. Eu acho que eu tô confusa, assim, com essa história por causa da maneira como os capítulos são colocados, porque você vê... É como se você vesse o que acontece cada personagem ao mesmo tempo. Então você tem um capítulo no ângulo do Marino fazendo uma coisa. E aí você tem um capítulo no ângulo do Benton nesse mesmo momento. E aí você tem um capítulo do ângulo da Scarpetta naquela mesma noite. Um capítulo no ângulo da Lucy naquela mesma noite. Um capítulo no ângulo do Cadiano naquela mesma noite. Só que eles não estão no mesmo lugar, eles não estão fazendo a mesma coisa. Então você tem que organizar isso e tipo, isso tá acontecendo ao mesmo tempo que aquela conversa, ok? Então eles não sabem que aquilo tá acontecendo, mas eles sabem que aquilo vai acontecer. Tá, eu tô bem confusa. Tô bem confusa organizando os fatos na minha mente. Pra próxima parte eu vou ser obrigada a escrever as coisas que eu tenho pra falar. Porque com certeza, assim, ó, de memória tá difícil. Porque a organização dos capítulos é estranha. O irmão do Jay
Jay Telly, olha só, agora eu lembrei. É o Jean-Baptiste e ele tá preso e ele quer que a Scarpetta seja a pessoa que vai fazer a execução dele. Porque tem que ser uma médica, aparentemente tem que ser um médico, e ele quer que seja ela. E aí ela recebeu a carta dele falando umas coisas pra ela. E aparentemente, quando ele tentou atacar ela em outro livro, que eu preciso ver essa cena, ela arrancou os olhos dele, aparentemente. Eu preciso ler o livro do que aconteceu antes, porque ela arrancou os olhos dele. Mas mesmo assim, ele tá escrevendo carta pra todo mundo, não sabe como. Ele tá escrevendo carta pra todo mundo. E ela recebeu essa carta na mesma noite em que o Benton tá organizando um ataque ao Cadiano. O Marino não sabe disso. E aparentemente o Cadiano tava planejando matar o Marino durante uma viagem de pesca. Vocês estão vendo como as coisas elas não vêm de um jeito cronológico? As coisas elas vêm pra gente assim, como se fossem aleatórias, assim, confete, assim, vem momentos assim. Agora eu quero que você saiba disso. Agora você pode saber o que aconteceu 6 anos atrás. Agora você pode saber que ele sabia disso o tempo todo. Ele já tava planejando sair de casa. Ele só brigou com o Marino porque ele não sei o quê. Eu vou anotar mais coisas, porque de memória não tá dando. Próxima parte do vídeo eu explico tudo bem direitinho pra vocês, de jeito organizado, tá? Valeu. Ok, eu venho até vocês com anotações feitas dessa vez. E uma coisa, esse livro tá tão lento. Algumas coisas começaram a acontecer e eu já tinha até me esquecido que elas iam acontecer eventualmente, sabe? Coisas que a Scarpetta disse que ia fazer, que ia participar lá no início do livro. E eu já até esquecido que ela ia fazer, porque o livro tá tão lento, tá me explicando coisas que eu nem tô precisando realmente, sabe? Mas tudo bem, vamos às minhas anotações. Em que página eu parei? Eu tô tentando ler mais de 60 páginas por dia, porque eu quero terminar esse livro até a quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem, que é dia 27. Eu tava vendo, eu comecei a ler esse livro dia 10 desse mês. E eu tô na página 302. Só pra vocês sentirem, assim, como ele tá chato. Ele tá chato mesmo. Tô na página 302, então, Mosca Varejeira. Quais são as coisas que eu vi aqui? Então, o Jean-Baptiste Chandon é quem tá preso e ele tá no corredor da morte, né? Ele tentou matar a Scarpetta em outro momento, como eu já falei, e ela arrancou os olhos dele, aparentemente, não sei. Eu vou ter que ler o livro em que isso acontece pra ter certeza, mas pelo que eu entendi foi isso. A família dele, Chandon, foi atrás do Benton. O Benton, na época, já tava namorando ali a Scarpetta em 1997, e foi em 1997, que no caso, há 6 anos atrás, ou seja, nós estamos em 2003. Nós estamos em 2003 nesse livro. E, bom, agora o Benton, ele precisou fingir que morreu, né? Todo mundo, Marino e a Lucy, sabem que ele tá vivo. E só a Scarpetta sabe que ele morreu. E ele vive sozinho e agora o nome dele é Tom. Ele tá no programa de proteção à testemunha. Ok. Nesse livro, todo mundo tá suado o tempo todo. E isso torna a leitura ainda mais irritante, ainda mais chata. Porque tudo é úmido, tudo é nojento. E não importa onde eles estão. Tem coisas que acontecem nos Estados Unidos, em diferentes estados dos Estados Unidos. E tá todo mundo tá suado, todo mundo tá úmido, todo mundo tá nojento. E aí tem uma coisa que acontece na Polônia. E tem coisa que acontece na França também. Mas tipo, tem coisa que acontece na Polônia. E na Polônia tá úmido, tá quente. Tá nojento, tá todo mundo suado, tá todo mundo sempre sentindo o suor escorrer no rosto, nas costas, na testa. Você quer que eu tenha nojo das moscas varejeiras, que tem mosca varejeira no livro, não é só o título do livro, tá? As moscas fazem parte disso aqui. Mas você quer que eu tenha nojo da mosca varejeira, do pessoal que vai morrer, ou você quer que eu tenha nojo dos vivos? Tô com nojo dos vivos, porque tá todo mundo sempre suado, aparentemente. Precisa me dizer o tempo todo que as pessoas estão suadas? Não era necessário, né? Ok. A Scarpetta, então, ainda meio sozinha por causa da morte do Benton. Ela mora sozinha com um bulldog. O nome do bulldog é Billy. Nesse livro, os sentimentos do Marino pela Scarpetta estão ficando mais aparentes. Mesmo que eles não se vejam muito, eles não se falam muito. Por enquanto, até essa página, eles não se falaram muito. Mas é mencionado por outros personagens e nos pensamentos dele como ele se sente quanto a Scarpetta. E a gente sabe que eventualmente vai acontecer uma coisa muito ruim que ele vai fazer
com a Scarpetta. E é mais uma coisa que eu também não gosto nessa história. Tipo, no início eu até entendia, mas tipo, a gente já tá nesse caso. Esse é o 12º livro e todo mundo ainda tá obcecado com a Scarpetta. Tipo, eu até entendo o Jean-Baptiste Chandon ser obcecado pela Scarpetta, já que ela foi a vítima que escapou dele, né? E ela foi, ao mesmo tempo, a médica forense que fez com que ele fosse preso. Ok, faz sentido que ele tenha uma obsessão por ela, que ele queira que ela o mate por injeção letal e tal. Agora, todos os homens que veem a Scarpetta acham ela maravilhosa, assim, por quê? Por quê? Sabe? Não precisa disso. Não precisa me dizer isso toda vez que um homem fala com ela, sabe? Outra coisa, o jeito que ela descreve os personagens. Eu já falei isso também num livro do Stephen King, no Doutor Sono, que eu prefiro às vezes que eles não descrevam fisicamente os personagens, porque aí você acaba perdendo a ideia que você tinha na cabeça do personagem. E eu não sei, vocês me digam se vocês têm essa coisa que às vezes vocês não conseguem pensar numa aparência pra um personagem, e aí precisam que o autor diga pra vocês como ele ou ela é, porque eu não preciso. E eu gosto muito que a minha imaginação me deixe ter, sabe? O Benton, por exemplo. O Benton, eu imaginava ele como uma pessoa com a cabeça redonda, sabe? Um homem com a cabeça redonda, o queixo pequeno, uma aparência mais frágil. Porém, com o jeito que ele se veste, porque ela fala que ele se veste muito elegante, isso, e a altura também, eu imaginei. Isso é o que dava a ele o status na aparência dele. Mas o rosto e o formato da cabeça dele eu sempre imaginei que eram redondos, talvez até um pouco calvo, por causa da maneira que eu vejo ele. E aí ela, só nesse livro também, antes ela nunca parou pra descrever ele, pelo menos não que eu tenha percebido, prestado atenção, talvez eu não tenha. Nesse livro ela fala que ele tem o corpo bronzeado e a mandíbula larga, o queixo largo. E eu fico, não, ele não é assim. Ainda mais um cara que tá sob... Ele tá sob proteção à testemunha, ele vai pegar sol onde? Ele caminha no parque todo dia de casaco? Do que tu tá falando que ele é bronzeado? Ele vai pra praia, por acaso? Ele não vai. Sei lá, eu preferia ele do jeito que eu imaginei. E eu continuo imaginando ele assim. Ok, o Jay Telly é o nosso assassino. Eu demorei pra pegar ele na última parte, pegar o nome dele. Fiquei um ano pensando qual era o nome dele. Mas é Jay Telly e ele é o nosso assassino. E Bev é a esposa dele, que também é cúmplice dele. Finalmente, em que página que eu tô? 302, né? Então, só lá pra página 280. Só lá pra página 280 que a gente realmente vê o casal em ação. 200 páginas pra gente realmente ver a ação. Porque antes, quando a gente conheceu ele já tava tratando de uma vítima, ele já tava se livrando dela. Ele já tava dando adeus, sabe? Conversando com ela pra matá-la, depois cortar em pedaços, blá blá blá. Só agora, 280 páginas pra gente ver o que ele faz, como ele atrai a vítima e blá 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 blá. Na minha mente, tanto que eu não tô dando tanta importância pra essa história, porque eu sei que até o fim do livro isso provavelmente vai ser resolvido, eu tô dando mais prioridade agora, quando eu leio os livros da Scarpetta, da Patricia Cornwell, eu tô dando mais prioridade aos dramas da vida da Scarpetta. Porque, sinceramente, isso é mais importante pra mim. Eu quero saber como que ela vai descobrir que o Benton tá vivo. Isso sim é muito importante. Isso sim é muito importante. Agora, outro personagem que parece ser importante é um cara chamado Rudy Muscle. Ele é um colega da Lucy e ele assediou ela no passado e agora os dois trabalham juntos. Os dois fizeram uma coisa que depois eu vou falar também, juntos agora. E parece que tá rolando um romancinho entre eles. Gosto muito de pensar. Eu não gosto de nenhum dos relacionamentos da Lucy até agora. Pelo 10º, eu vi o que aconteceu entre ela e a Jamie. E a Jamie tá nesse livro também. A gente vê o que acontece entre ela e a Jamie no 16º livro. E a gente vê o que acontece entre ela e o Rudy nesse livro. E em momento nenhum eu gosto do que fazem com ela. Eu não gosto dela. Bom, o Benton em algum momento foi pra Nova York, por algum motivo, eu não entendi bem. Mas aí o Marino apareceu, antes dele sair pra Nova York, o Marino apareceu na casa dele e disse que ele podia aparecer, podia voltar à vida normal, porque aparentemente o Chandon ia morrer. E isso era o suficiente, assim, pra a vida dele voltar ao normal. Porque o Chandon tá no corredor da morte. E aí outra pessoa também vai morrer, mas eu acho que o Marino não sabia disso ainda. Melhorar ainda mais essa situação pro Benton aparecer de novo e ver de novo. Então eu acho que até o fim do livro, provavelmente, ele vai voltar à vida normal com a Scarpetta. Mas eu não sei se ela vai perdoar isso, né? Eu acho que não. O Benton, ele sabe, e aí, né...
spoilers, né? Mas o Cadiano vai morrer. O Cadiano, o advogado da família Shandong, filho do Marino. O Benton sabe que ele vai morrer. A gente não sabe como ele sabe que ele vai morrer, só se ele estiver mantendo contato com a Lucy, né? Porque a Lucy e o Rudy é que vão matar o Cadiano. E aí ele morre. E eles jogam moscas varejeiras. Essa é a importância da mosca varejeira nesse livro. É que eles jogam moscas varejeiras no corpo do Cadiano pra fazer parecer que ele está morto há mais tempo, acelerando a decomposição. Outra coisa, a Scarpetta recebeu uma carta do Jean-Baptiste e por causa disso ela está indo pra Nova York. O que ela vai fazer em Nova York? Também não sei qual é a necessidade assim, dela ir pra Nova York depois que recebeu essa carta, mas ela ficou desesperada. Ela quer falar com ele pra que ele entenda que ela odeia ela. Porque na cabeça dele, quando ele mata as vítimas é porque elas querem. Mas aí ela vai. E aí o Benton também estava indo pra Nova York no mesma parte do livro. Eu imaginei que os dois fossem se encontrar. Que essa fosse a brecha pros dois se encontrarem. O Benton já fez o que ele tinha pra fazer em Nova York. Que era enganar a Lucy, mandando pra ela uma mensagem com a gravação da voz do Shandong. Pra Lucy achar que o Shandong telefonou pra ela, o que não era possível, já que ele tá preso. Mas é isso, foi isso que ele fez. E até agora eu não sei se ele vai fazer mais alguma coisa em Nova York. Ainda não apareceu que ele voltou pra casa, nem nada disso. E o Marino arrombou a casa dele. Então tomara que ele não volte pra casa tão cedo. Aí tem a Nick. A Nick, eu não sei se eu falei dela na primeira parte, ela aparece bem poucas vezes, mas ela é importante pra história. Mais uma coisa que torna esse livro muito confuso. Eu sei que ela é importante pra história, porque ela é uma das primeiras personagens pras quais a gente é apresentado e ela tá ligada ao caso, o mistério do livro. Mesmo assim, a gente vê bem pouco dela. E aqui, finalmente, a gente tem uma cena em que a Nick, ela mora na cidade onde os assassinatos estão acontecendo, onde o Jay e a Bev moram, e a Bev tenta atraí-la. Na minha mente, eu achei que ela seria raptada pela Bev ali mesmo, mas ela não foi porque ela recuou. Ela meio que não quis, né, dar ajuda à Bev. A Bev, no caso, é que ela é uma mulher rechonchuda e ela tem cara de ser bem mais velha do que ela é. Então ela, tipo, se jogou no chão pra parecer que tava acidentada e que precisava de ajuda. Aí a Nick foi lá e bababá, mas ela não quis ajudá-la. E a Bev ficou ainda mais ofendida com isso, né? E tentou raptá-la. O problema é que agora, nessa parte que eu tô do livro, eles raptaram uma moça e eles estão atacando essa moça. Mas eu não sei se é a Nick, porque não fica explícito se é a Nick ou não. Todas essas informações foram dadas em umas 150 páginas. No outro livro tava tudo acontecendo tão rápido, era tanta informação que a minha cabeça assim se montava na sua frente, você ficava uau! E nesse livro não, nesse livro tem várias partes que você se pergunta pra quê? Pra que eu tô lendo isso? Tomara, eu espero que nas próximas páginas, né, até o fim do livro, eu veja um avanço. E finalmente todas essas cenas que parecem que são inúteis sejam úteis de alguma maneira, porque se não for eu vou ficar bem decepcionado, porque tem várias partes que... chato de ler, lento, nada acontece, é só pra ver, tipo, a rotina da pessoa, alguma coisa assim, nem isso. Às vezes é só pra mostrar ele ou ela conversando com alguém, assim, uma pessoa que... muito estranho na rua, sabe? Tem um momento que o Marino conversa com uma mulher no aeroporto, pra nada, não é útil. Vamos ver então, até o fim, o que eu vou achar. Eu acho que eu quero terminar, tá? Antes da próxima parte. Então a última parte que eu vou gravar quinta-feira, talvez. Tomara que seja a última. E eu vou terminar esse livro. Ok? Vamos continuar de onde eu parei, né? Vamos continuar de onde eu parei. O livro tava tão confuso, tava tão perdido, que eu até tinha esquecido que a Scarpetta tinha concordado em ajudar o Dr. Lanier com os assassinatos em Baton Rouge. Baton Rouge é tipo a cidade onde tudo acontece e você simplesmente se esquece dela por causa de toda aquela besteira com o Cadiano e a Lucy e o Benton e blá blá blá. Mas enfim, ela concorda, ela vai pra lá. Aí o Benton atrai a Lucy. Aí o Benton atrai a Lucy pra Baton Rouge também, usando uma gravação do Jean-Baptiste, que é o cara que tava preso, pra ela achar que ele tá solto. E aí a Lucy também chamou o Marino e o Rudy, e agora tá todo mundo... inclusive o Benton, todo mundo tá em Baton Rouge ao mesmo tempo. Ok. Aí tudo acontece, né? Todo o conflito final ali, etc. E aí o livro termina. E é isso. A Scarpetta, nesse livro, ela deixa de se tornar a personagem principal. Ela se torna mais uma
personagem, nessa loucura dessa história. Ela ainda é considerada uma mulher incrível, ainda tem muita gente abusando dela de alguma maneira, perseguindo ela, muita gente obcecada por ela, pipipipopopó, mas ela não é mais a personagem principal. Eu tinha mencionado que eu achava que esse livro era mais sobre os relacionamentos, mas quando eu percebi o descaso que foi quando ela descobriu que o Benton ainda tá vivo, eu fiquei, tá, então você não liga pro relacionamento deles nesse livro, você não tá nem aí, porque foi tão... Eu tô tentando seguir o roteiro ao mesmo tempo que a minha cabeça tá pensando nas coisas pra falar. O final do livro deixou uma brecha pro próximo, então eu sinto que o próximo que eu vou comprar vai ser o 13º, porque eu tô mais interessada nessa parte da história dela com o Benton e o relacionamento dos dois, e esse cara que agora tá solto, e etc. Então, ele fugiu e... Bom, ele não foi pego até o fim do livro, então ele ainda tá solto e ele provavelmente vai voltar pra tentar pegar a escarpeta, porque é isso que ele faz, né? Esse é o trabalho dele na história. Eu quero ler o 13º, acho que é o próximo que eu vou comprar. Tirando isso, então, como eu disse, finalzinho Michuruca. Metade da ação a gente não vê. Simplesmente no fim o Benton chega. O reencontro do Benton com a escarpeta, como eu disse, ridículo, não tem drama, não tem, assim... Ela chora e ela fica confusa, e aí ela simplesmente revê todos os fatos na cabeça dela e fala: ah tá, você fez isso porque precisava fazer isso, porque precisava fazer aquilo. Por que você não me contou? Ah, porque eu sabia que não sei o que. Ah tá, então tá. E aí acaba, sabe? Tipo, não tem tapa na cara, não tem choro, não tem. E eu queria que tivesse, eu queria mais drama, mas não tem nada, ela só senta e conversa. Eu não tô lendo um livro pra ver gente sentando e conversando. Não tô. Mas enfim, foi ridículo, não teve nada. O Benton chega e fala: ah não, tá todo mundo bem, fulano foi pego, só que fulano fugiu. Fulano foi pego, só que Beltrano fugiu. Ok, a Patricia Cornwell passou o livro inteiro descrevendo cenas, assim, desnecessárias nos mínimos detalhes. Cenas que, literalmente, podia, durante um diálogo, ter feito isso que ela fez o Benton fazer, chegar e dizer: fulano foi pego, mas Beltrano fugiu. Ela podia ter feito em várias outras cenas, ela podia ter feito a Bev, por exemplo, é uma personagem, o nome dela é Bev. Podia ter feito ela dizer: hoje eu vi uma mulher na rua, ela me ignorou. Quando eu caí no chão, ela não me ajudou e eu vou atrás daquela louca. Eu vou atrás daquela mulher porque eu tô brava com ela, etc. Isso ela podia muito bem, entendeu? Em meia página, a gente tem um capítulo inteiro só pra essa cena, mas ela podia muito bem, em meia página, ter feito a Beth contar isso pro marido e etc. Mesmo que ela não tenha um bom relacionamento com o marido, ela podia estar só querendo falar e o cara ignorar ela. Umas 3 ou 4 páginas lendo sobre essa cena chata. E aí no final, quando a gente quer a ação, a gente quer saber como que eles pegam ele, como que o outro foge, o que aconteceu, como que ele fez isso. Não, o Benton chega e fala: ele foi pego e o outro fugiu. Eu tô... assim, eu achei que foi um descaso, sabe? Podia ter feito melhor. Esse reflexo também tá me irritando, mas eu ainda não sei como trabalhar com a luz desse lado. Normalmente ela fica desse lado. Ok. Eu dei 2 estrelas pra esse livro, porque eu realmente assim, não gostei da experiência de ler ele. Eu me forcei a terminar, porque a vontade que eu tinha era de não terminar, mas eu me forcei a terminar pra terminar esse vídeo e pra ter a história da escarpeta, né, etc. Mas eu ainda tô fissurada na série, eu ainda vou continuar lendo, mas, sabe, tô chegando naquele ponto que eu não faço questão, assim. Talvez mais uns 2 livros e eu pare, porque tá ficando chato. Talvez eu só compre o final, e aí eu veja só o livro final. Que é eu tenho uma pergunta, assim, na minha mente, assim, de como que ela vai terminar. É isso, pessoal. Mas se você gosta desse tipo de conteúdo, vídeos sobre livros, por favor, se inscreva no meu canal. Deixe seu like, deixe seu comentário. Muito obrigada por assistir até aqui. Eu agradeço a sua presença no meu canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!